Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre organização e praticidade. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês que vocês curtam o vídeo agora, deixem o like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E compartilhe o vídeo, tá certo? Quem quiser comentar nos comentários no decorrer do vídeo, fique à vontade, tá bom? Antes de começar, uma oração, como sempre. Que Deus, vamos lá, Deus, por favor, meu Senhor, que o Senhor inspire esse seu servo aqui, seu mensageiro, que o Senhor ponha as palavras na minha boca, que o Senhor fale através de mim, que eu seja apenas o instrumento que Ele vai usar, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, com o seu ensinamento, Pai. Ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, todos, para que possamos aprender tudo que o Senhor está nos ensinando neste momento. Que possamos pôr em prática e cada vez evoluir mais e melhorando a nossa vida. Que assim seja, Senhor, esteja conosco, eu oro. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a organização é algo muito importante para a nossa trajetória de estudos bíblicos e também de, de para que nós possamos ter tempo para estudar a Bíblia, né? E também para a vida inteira também, para outras coisas. Muita gente confunde arrumação com organização, são duas coisas diferentes, totalmente diferentes. Arrumar uma coisa é eu pegar, tirar tudo que tem na vista e deixar você olhar para casa, ela está arrumada, não está fora do lugar. Mas isso não é organização. Organização é você organizar a coisa para que você saiba onde está tudo, né? Não adianta você dar desculpa, eu não lembro, não sei, a cabeça não ajuda. Não, isso não é desculpa para que você não organize a sua casa. Tá certo? Você tem que ter, por exemplo, um armarinho e lá vai ter todas as suas ferramentas, parafuso, chave de fenda, chave Phillips, martelo, serrote, tudo ali. Então você quer uma chave de fenda, você vai lá, se aumentar, você pega. Você quer um martelo, você vai lá, pega o martelo. Pego todos os exames que eu tenho, que eu fiz de saúde, né? Check-up, as coisas, e ponho tudo no mesmo lugar. Aí, quando eu quero saber onde está um exame antigo, eu vou naquele lugar, vou lá e pego. Entendeu? Só que eu tenho que organizar as coisas para que também tenha uma praticidade, que eu chegue e consigo pegar a coisa sem ter que tirar a coisa de cima, entendeu? Uma maneira prática para que eu possa ganhar tempo, né? As tapaués que você tem devem ser guardadas já com tampa, por exemplo, porque isso faz você ganhar tempo, senão você vai ter que procurar a tampa da tapaué também. Então você vai perder tempo. Então nós temos que organizar as coisas de uma maneira que a gente ganhe tempo, entendeu? Então você tem que saber onde está isso, está aquilo, aquilo outro, para ganhar tempo, né? Quando eu assumi a casa aqui no lugar da minha mãe, quando ela estava impossibilitada, né, quando ela tinha quebrado o fêmur, eu tentei organizar a casa de maneira que ficasse prático para mim. Então eu já guardei as tapaué tudo com tampa, eu pegava lá com tampa, estava com a tampa, punha, já guardava com tampa, e assim era prático para guardar e ganhar tempo, porque a gente não tinha tempo a perder, você entendeu? Então eu já deixava a mangueira lá em cima para molhar a horta, por exemplo, num ponto estratégico para que eu pudesse já pegar ela ali, já molhar para ganhar tempo, você entendeu? Então tudo isso é ganhar tempo. Então é uma organização. Então nós temos que, quanto mais tempo a gente ganhar, mais tempo a gente vai ter para estudar a palavra de Deus. Então nós precisamos dessa organização, é algo crucial. Mas muita gente acha que organização é besteira. Tem gente que se preocupa mais com a arrumação do que com a organização. Fala que é organizada porque é arrumada. Não, você é arrumada, não organizada. São duas coisas diferentes, entendeu? Eu quero arrumar a casa, tem que pegar, por exemplo, tem uma chave de fenda fora do lugar, eu tenho que ir lá no lugar onde tem a chave de fenda e guardar lá. Não enfiar numa gaveta qualquer. Tem um parafuso ali, pode ser de algum lugar importante, eu vou lá e faço o quê? Eu ponho no mínimo junto com os outros parafusos lá. E não em qualquer gaveta, em qualquer lugar. Isso é organizar. Você entendeu? Com a organização, isso ainda é tudo. Aí tem gente que faz desculpa, mas a minha casa é pequena, mas eu não tenho onde pôr, porque não é desculpa também. Isso aí é desculpa para a pessoa que quer ser desorganizada. Por falta de vontade de fazer. Compreende, queridos irmãos? Então, nós precisamos
ter vontade de fazer as coisas. Captaram? Então, como é que fala? Nós precisamos organizar para ganhar tempo. Então, tudo que for prático, que nem, por exemplo, eu chego no meu quarto, as roupas estão ali. Parece que tá uma bagunça, que não tá legal, que você olha e não vê bem. Só que eu sei onde está tudo ali nas minhas roupas. Entendeu? Então, ela tá numa organização que tem as camisetas que eu uso durante o dia, shorts e calças do lado dela, que eu uso durante o dia. Aí depois tem as camisetas que eu uso durante a noite, e blusa, né, meus pijamas, e shorts e calças que também eu uso durante a noite de pijama. Então, eu sei onde tá, eu vou ali e já pego, eu vou tomar na sexta-feira, eu sempre troco de roupa, né? Eu uso pijama a semana inteira, depois na sexta-feira eu troco. Aí eu vou lá naquele lugar, já pego, já levo pro banheiro, tomo banho e já visto o pijama limpo. Então eu já sei onde está. Isso é organização. Eu não preciso pegar tempo de procurar. Muitas vezes a gente fica horas procurando uma coisa que a gente podia pegar em um segundo. Por quê? Falta de organização. Entendeu? Aí a pessoa, para não querer assumir um erro, dá desculpa, porque eu não lembro. Ah, é porque eu não sei, minha cabeça não ajuda. Ah, é porque era bagunça. Ah, é porque. E não capta, né? Tem pessoas que têm um problema chamado toque. Que é isso? É um problema que a pessoa se incomoda com coisas e não se incomoda com outras. Né? Então a pessoa, por exemplo, a pessoa, vem alguém na sua casa. Aí você pega, fica desesperado, a pessoa fica desesperada para arrumar a casa, porque tem que estar todos os trinques, e ela vai pegando as coisas que estão bagunçadas, estão fora do lugar, e vai pôr em qualquer lugar. Qualquer lugar, não põe no lugar certo. O importante é a vista ficar arrumada. Aí depois a pessoa veio e tal, e foi embora. Aí depois fica, cadê isso? Ah, não sei, minha cabeça não ajuda, não sei. Por quê? Porque não guardou organizadamente. Porque simplesmente foi displicente e jogou em qualquer lugar, só para sair da vista. Isso é arrumar. Isso não leva ninguém a nada. E esse é um outro problema que nós temos que lutar. Por quê? Quem tem? Porque você tem que arrumar a casa para você e para sua família. Ela tem que estar organizada para você e para sua família. A visita, quando vem, ela tem que encontrar a casa do jeito que ela é no dia a dia. Não adianta você mentir, inventar algo que não é, querer demonstrar algo que não é verdade. Entendeu? O que você vai ganhar com isso? Entendeu? Essa pessoa vai conviver com você no dia a dia? Não. Então, é aqui no seu dia a dia que você tem que organizar, que você tem que arrumar, que você tem que manter uma casa organizada. E não só porque vem alguém. É pelo contrário, né? O ser humano tem muito disso, tem muitas pessoas que são assim, que, que querem tratar melhor as visitas que vivem em casa do que os próprios moradores, né? Quando vem visita, a pessoa quer fazer banquete, quer fazer 2, 3 tipos de mistura, quer fazer pratos, quer fazer, montar aquela comida para servir. Agora, no dia a dia, reclama de fazer um arroz para a família. Você percebe a diferença? Você está exatamente o contrário. Ela tem que reclamar de fazer para os outros, não para a família. A pessoa está tratando a família como está tratando estranho. E o estranho como está tratando a família. Está invertido. Você entendeu? Então, adianta eu pegar, arrumar meu quarto, arrumar a casa toda, porque vem gente, e no meu dia a dia tudo bagunçado? Não, né? Eu sou um pouco desleixado quanto à arrumação, né? Mas eu sou organizado, eu sei tudo, eu sou responsável, entendeu? Eu, quando eu tenho um compromisso, eu faço o quê? De manhã, eu vou sair de manhã, eu levanto, tomo meu café, lavo o rosto, escovo o dente, tomo meu café, me troco, e se eu não tiver trocado antes, às vezes eu me troco antes, tomo café, já tomo um café, passo uma escova nos dentes e ó, eu tomo café e tchau, tô saindo, entendeu? Já aí, só que aí no caso eu aqui teria, se não tivesse a minha mãe junto, eu teria mais duas coisinhas para fazer no mínimo, que é dar comida das cachorras e dar comida para os bichos lá no galinheiro, né? A galinha, o galo e a gansa, entendeu? Então, no caso da minha mãe, ela tem que levantar, ela tem que tomar café, se arrumar, dar comida às cachorras e a gente sai. Só que a minha mãe não pensa assim. Aí a mãe vai querer passar pano, vai querer lavar alguma roupinha, quer não sei o quê, e se atrasa. Quando a gente morava em São Paulo, minha mãe chegou a vir aqui algumas vezes, de ônibus, né?
sozinha, porque eu não vinha, porque eu tinha que ficar com meu pai não queria vir por conta do tempo chuvoso, ela vinha. Aí, já teve vezes que ela perdeu o ônibus, por quê? Por ficar perdendo tempo, entendeu? Essas coisas. Se a pessoa tem o ideal, fazer só o necessário, a pessoa tem que ter a facilidade. Chegou naquele momento, larga do jeito que tá e vai embora. Você tá entendendo? Assim é que tem que ser. Isso faz parte da responsabilidade. Embora não é o foco, mas faz parte também da organização. Por quê? Porque se você vai sair, você tem que estar organizado, fazer só o essencial. Quando voltar, você faz. Se não der para fazer, se você faz isso diariamente, não é um dia que você deixar de fazer que a casa vai ficar uma pocilga. Você está entendendo? Então é uma questão de organização. Primeiro, o que é vital. E quando você vai fazer, e outra parte da organização é você fazer um cronograma do que você tem que fazer. E você colocar o que é mais importante e o que é menos. Então, o que que vem mais importante? Por exemplo, o mais importante, quando você vê que o tempo está chuvoso, você tem que ver o que é mais importante. Que nem lavar a roupa com o tempo chuvoso, e já você vai retirar na lista, não vai dar. Vai ficar para outro momento. Aí você tem que fazer alguma coisa aqui, no caso aqui é sítio, aqui lá de fora. Então tem que arrumar alguma coisa na mangueira. Então, primeiro nós vamos resolver que tem que resolver fora da casa. Depois o que é interno. Por quê? Porque se você resolve primeiro fora, mesmo se chovendo, você consegue fazer dentro. Agora não adianta você querer fazer dentro primeiro, aí começa a chover e você não faz fora. Então você precisa ter uma organização para isso também. Ver o que é mais importante e o menos importante, o que é prioritário e o que não é. É como eu falei agora há pouco, quando eu vou sair, o que é prioritário? Que eu levante, que eu escove meus dentes, que eu lave o rosto, que eu me troque, que eu tome café, que dê comida das cachorras das galinhas, a galinha, ganso e galo. Isso aí. Isso é o principal. Se sobrar algum tempo ainda, e for prudente, eu posso fazer passar companhia na casa. Se não sobrar tempo, fica para quando voltar. Assim que deve ser feito. Entendeu? Eu tenho que ver o que é mais importante. Tá certo? Não querer fazer o que não dá e às vezes perde uma coisa. Que nem, por exemplo, aqui perder o ônibus é terrível. Por quê? Que nem aqui, por exemplo, tem um ônibus 9h20 da manhã. Depois, o próximo ônibus, ele só vai sair daqui 10 para 1 da tarde. Entendeu? Só que tem uma coisa pior ainda. Se você perde o ônibus, ou você vai ficar lá esperando esse tempo todo, ou você teria que voltar aqui, ficar aqui quando estivesse perto da hora de novo lá. Só que tem um pequeno detalhe. Para chegar no ponto do ônibus daqui, aqui não é São Paulo, que tem pondo na porta de casa, não. Eu tenho que subir para ir eu tenho que subir um morro e descer dois. Para voltar, eu tenho que subir dois e descer um. Entendeu? E é uma distância de mais ou menos uns 500 metros. Ou 600 metros, mais ou menos. Entendeu? Até um pouquinho mais. Acho que não chega a 1 quilômetro, não. Então, imagina você andar isso. Lá, perde o ônibus, volta andando, depois tem que ir andando de novo até lá. Já pensou? Por isso tem que ter organização. Em São Paulo, se você perde o ônibus, você tem outro de 10 minutos. Só que muitas vezes a pessoa com esses 10 minutos chega atrasada no trabalho. Então é necessário que tenha organização, queridos irmãos. Isso faz parte de Deus também. Deus é organizado. Você vê isso na organização da Bíblia, né? Ela é muito bem organizada, muito bem distribuída, né? Os textos, né? Então, nós precisamos, queridos irmãos, se organizar na nossa vida. Se a gente se organizar, fazer um cronograma do que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, quando eu estava no lugar da minha mãe, eu fiz um cronograma que eu colava na geladeira, cheirava na geladeira com imã. Então eu sabia que eu ia fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Sábado, por exemplo, eu não fazia nada, só passava um paninho dentro de casa. Né? A comida já estava pronta, fazia uma coisa diferente para a noite, né? Porque era muito de descanso, entendeu? Aí eu fiz o cronograma de uma maneira a qual, por exemplo, no domingo, eu tinha que ir lá, eu pegava e fazia o quê? Eu lavava a roupa enquanto eu fazia o almoço, entendeu? Eu lavava a roupa uma vez por semana. Por quê? Porque ficava mais fácil para mim. Enquanto a roupa ia lavando na máquina, eu ia fazendo a comida. Você entendeu? Era tudo eu.
Então eu tentei me cronogramar fazendo 2, 3 coisas por dia. A única coisa que eu tinha que fazer todo dia era passar pano na casa. Isso era essencial. Agora, comida eu fazia a cada 2, 3 dias. Eu fazia domingo, terça e quinta. Entendeu? Então, eu via o que era mais prudente fazer, o que era mais rápido, mais prático, você entendeu? Então, é uma questão de organização, porque senão você não dá conta do seu serviço, você vai fazer mais do que pode, o seu serviço não vai render, você vai ficar falando, não tive tempo, não tenho tempo, não deu para fazer tudo que eu tinha que fazer, é tudo eu, porque você não se cronograma a fazer o que é mais importante. Quer fazer mais do que pode, entendeu? Que nem aqui no sítio, o que é crucial? Manter essa parte que já é capinada, aqui o bosque aqui na frente, em volta da casa, até a mina, manter essa parte limpa. O resto, se der, faz, se não der, paciência, mas o mais importante é aqui. Captaram? Então, queridos irmãos, a pessoa não pode querer fazer mais do que pode. Entendeu? Eu não posso ajudar muito a minha mãe, meu pai não pode. Então, ela está muito sozinha, então ela tem que ver o que é melhor para ela fazer. Se organizar. Se não há uma organização, a gente não tem tempo. Nem, por exemplo, hoje eu tô corrido. Tô terminando essa mensagem, já vou almoçar, já tenho que ler a Bíblia, se consigo ler antes de sair, senão só quando voltar, né? E eu tenho que ir trabalhar. Então eu tenho que me organizar para que eu possa fazer as coisas. Mas eu não posso deixar em nenhum momento de fazer a parte de Deus, entendeu? Ontem eu não consegui ler a Bíblia à noite, porque estava muito cansado, né? Porque eu terminei o trabalho que eu tinha que fazer da faculdade. Então eu vou ficar um pouco mais aliviado, por enquanto, né? Então é assim, queridos irmãos, nós temos que ficar preparados e organizados, porque senão a gente perde tempo. E como eu já contei a história daquele pastor, né, que tinha organização, que tinha tempo, e Satanás não conseguia derrubá-lo. Aí Satanás percebeu que o problema dele era o tempo e tirou o tempo dele, né? E aí ele pega e acaba caindo, né? Acaba ficando fraco e Satanás consegue derrubá-lo. Tome cuidado também com isso, querido, porque às vezes Satanás tira o seu tempo com algo que você pensa que está fazendo bem para Deus, né? Por exemplo, um trabalho missionário. Que nem eu tenho tempo para fazer um trabalho missionário? Não tenho. Aí vem alguém da igreja e fala, vamos fazer um trabalho missionário? Tal coisa, isso aqui. Aí eu, animado, acho que eu vou trabalhar para Deus, vamos, claro. Só que o que vai acontecer? Esse trabalho missionário vai tirar ainda mais do meu tempo. Eu já estou sem tempo até para respirar. Então o que vai acontecer? Eu vou perder tempo, não vou conseguir mais dar conta dos meus estudos, vou enfraquecer e Satanás vai me derrubar. Entendeu? Ele vai usar uma coisa boa para me derrubar. Então, a gente tem que saber também para o trabalho missionário falar não. Saber organizar também isso. Quando convidar você a fazer um trabalho, ensinar uma coisa, tenho tempo para isso? Não tenho. Tem uma agenda. Ponha, às vezes é interessante você ter ou um cronograma ou uma agenda, né? Aí você põe seus compromissos. E vê se você tem tempo para encaixar isso aí. Se você não tem, fala, não dá. É que nem eu, por exemplo, eu convidei uma moça fazendo curso comigo, ela congrega aqui perto, né? É em Brás Cubas, no outro bairro de Mogi. E eu falei, vem um dia pregar aqui na minha igreja. Ela falou, claro. Aí você falar o dia. Aí eu falei com quem organiza na igreja, ela falou, na vez dá para ir dia 5. Aí eu peguei e falei pra ela, você falou que dá para vir dia 5. Ela falou, eu vou olhar na minha agenda. Ela pegou, olhou na agenda e falou, infelizmente não dá, porque nesse dia já tem isso para fazer e tal. Aí eu falei, então vamos. Aí eu falei com a moça da igreja, falou, então fica para o outro semestre, né? Para o outro trimestre, que vai começar agora em julho. Entendeu? Então, ela poderia ter falado sim e ser trabalhado toda. Mas não, ela olhou na sua agenda. Então isso é organização. Você tem que estar tudo organizado. Se você se organizar, sobra até tempo para você. Então você tem que se organizar para fazer só o essencial. Então, você tem que dar um tempo para você trabalhar fora, para você trabalhar, você trabalhar no sítio, no mato, a fazer da casa. Você tem que ter um tempo para isso. Passou aquele tempo, fica para o dia seguinte. Agora não adianta você ficar mais do que você pode lá e falar que não tem tempo para Deus, por exemplo. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar, meus irmãos. Querido Deus amado, que o Senhor possa nos dar força, entendimento e
nos capacite a ser organizados para podermos fazer o trabalho de Deus e o nosso ao mesmo tempo. Que nós não perdamos tempo e que nós não nos enfraquecemos para que Satanás possa nos derrubar, Senhor. Esteja conosco sempre, o tempo inteiro, Pai. Que nós possamos ter tempo para Ti, Senhor. Sejamos organizados para ter tempo para fazer tudo, Senhor. Que nós possamos nos programar, usar agendas, for necessário, para fazer tudo que for necessário, Pai. Que assim seja, meu Deus. Esteja sempre conosco, Senhor. Abençoe a todos que estão trabalhando neste momento, e que, inclusive eu que vou trabalhar daqui a pouco, que todos possamos voltar para casa em segurança, seja eu ou as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, mesmo aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo, Senhor, que possam voltar para que estiverem trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Pai. Abençoe a todos nós, Senhor, esteja conosco sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá bom? Que Deus abençoe. Procure ser organizados e conseguir tempo para fazer tudo certinho, meus irmãos. Você só tem a ganhar. Quanto mais organizados nós formos, mais forte na fé nós estaremos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que assim seja. Amém. Falou.